Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Igreja Rio. Eu sou Thomas Souza e eu estarei conduzindo essa conversa por aqui. Vai ser um tempo muito especial. O podcast nasce com o desejo de expandir uma conversa que nasce do púlpito através das nossas séries de mensagens, em especial essa, Menos de Mim, superando a tirania do ego. Mas antes de começarmos, já aproveita para compartilhar esse episódio com um amigo, dá aquela curtida, eu sempre quis dizer isso, viu? Estou virando blogueiro. E ajuda o YouTube a nos mostrar para outras pessoas, nos tornar relevantes nessa plataforma. Vivemos num tempo em que o eu se tornou o centro da moral, da espiritualidade, das relações e até da fé. E sobre isso que nós queremos falar. Hoje o nosso tema é a cosmovisão na cultura do selfie. Vamos falar sobre cultura, entretenimento, filosofia e espiritualidade. E para isso temos aqui convidados muito especiais. Mas antes, solta a vinheta. É isso aí, gente. Hoje nós temos dois convidados muito especiais e eu quero começar essa conversa perguntando: Rubens Lopes, quem é você? Quem sou eu, né? Bom, eu sou presbítero da igreja, eu sou formado em economia, tenho um doutorado em economia também. E é isso, gosto de teologia, gosto de filosofia, gosto de estudar sobre como a gente lê a nossa cultura, né, a partir das diferentes visões. Então acho que esse vai ser um debate muito legal. Boa! Bom, sobrou para você Sóstenes Bernardes. Como você se define, meu amigo? Alguém acima do peso, tô brincando. Bom, eu sou Sóstenes, né? Tenho 36 anos, esposo da Carolina, sou formado em Direito, seminarista, né, aqui da nossa igreja, estudante aí de Teologia. Tenho tido o privilégio de caminhar com os jovens da nossa Igreja Rio em Aldeia. E para mim é um privilégio. É graça do Senhor estar aqui com vocês, podendo participar desse papo. Maravilha. O tema de hoje é cosmovisão na cultura do selfie. Mas eu acho que é importante a gente primeiro conceituar o que é cosmovisão, porque talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas com esse termo. Ajudem-nos. Cosmovisão é um termo que ele abarca muitas coisas, né? Na verdade, se pode definir como o conjunto de crenças basilares que faz com que uma pessoa leia toda a realidade, né? Então, você pode pensar numa forma mais prática, como uma pessoa responde uma série de perguntas. Por exemplo, o que é a realidade onde nós vivemos, né? O que é que existe e o que não existe? Como nós podemos entender as coisas, né? Da onde vêm os valores morais? Existem valores morais? Não existem, né? O que é belo? O que é correto? O que é certo? O que é errado? Né? Da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual é o nosso propósito? Será que nós sequer temos um propósito? Né? A forma como a pessoa responde essas perguntas vão dizer qual é a cosmovisão dela, né? É a grade por meio da qual uma pessoa vai ler a realidade e interpretar tudo. É verdade que todo mundo tem uma cosmovisão? Sem dúvida alguma. Eu gosto de uma expressão que trata a cosmovisão como a lente pela qual a gente enxerga a realidade, que é de forma muito até superficial, resumindo aí tudo que Rubens trouxe, né? Mas o conjunto de crenças, os valores, tudo aquilo que me constitui enquanto ser humano, enquanto alguém que pensa, eu posso tratar como cosmovisão. E a gente assim conclui também que todas as pessoas, independentemente da sua religião, por exemplo, elas têm a sua maneira de enxergar o mundo, elas têm as razões pelas quais, até mesmo sem saber que razões são essas, elas têm essas razões pelas quais elas enxergam essa realidade. Ela tem as suas percepções acerca da cultura, por exemplo, acerca da sociedade. Então, cada pessoa, digamos assim, tem a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar a realidade. Você falou algo correto, que as pessoas têm ainda que sejam sem perceber, né? Ainda que a pessoa que tem a cosmovisão não é porque ela refletiu sobre isso necessariamente, né? Você pode ter uma cosmovisão que você herdou da sua família, da sua cultura vigente, ou a gente vai conversar mais sobre isso, né? Da cultura, das séries que a pessoa assiste, dos vídeos que ela vê, né? Tudo onde tudo que nós consumimos, de alguma forma nos afeta. E se você absorve aquilo para si, isso faz parte, torna-se parte da sua cosmovisão. Então, cosmovisão é essa lente com a qual a gente interpreta a realidade. E o tempo inteiro a cultura está embaçando ou limpando essa lente e nos faz enxergar
de uma maneira diferente. É isso, senhores? Feito, é isso. Perfeitamente. Então, como é que a gente pode enxergar essa cosmovisão na cultura do self? Porque parece que a cultura vai mudando. E como é essa cosmovisão da cultura do self? Quer começar? Pode ser. Eu acho que a gente... posso rapidamente fazer um sucinto apanhado histórico, né? De onde nós estamos, né? Da onde viemos, né? Como você bem disse, a cultura vai mudando. E aí, como nós nos enxergamos, né? Como nós interpretamos a nossa realidade, também muda, né? Então, o Carl Trueman, né? Que tem um livro Ascensão e Triunfo, né? Do Self Moderno, ele faz esse apanhado histórico muito interessante, né? Ele começa dizendo que antigamente, assim, Idade Média, né? As pessoas, até mesmo na Antiguidade, a resposta sobre quem elas eram, para onde elas iam, né? O que elas deveriam fazer, qual o seu propósito, vinha sempre da comunidade onde elas habitavam, vinha da sua família, e era algo fixo, era algo perene. Não tinha essa coisa do eu defino quem eu sou. É tudo, na verdade, o meu meio é que define quem eu sou. E eu simplesmente vou seguir aquilo ali. Então, qual vai ser a minha profissão? A profissão do meu pai. Não é? Eu vou seguir os passos daquilo que já foi delineado antes de mim, né? E aí, o primeiro nome que chama atenção para criticar essa cultura vigente, as normas da sociedade e começar a trazer a reflexão do self para a própria pessoa é Rousseau, quando ele vai dizer que a sociedade corrompe o homem, né? Então, o homem é bom e ele, no seu estado natural, ele tem bondade, o meio é que vai corrompê-lo. E aí, se você vai caminhando mais para frente, você tem depois o romantismo, que vai reforçar essa coisa a sociedade está fazendo mal ao homem, então nós devemos nos voltar para quem nós somos verdadeiramente, o que nós sentimos, né? E a partir disso, a moralidade da sociedade, da cultura, começa a ser questionada, começa a ser relativizada, porque se eu sinto algo, aquilo que eu sinto, ele é muito importante. Então, por exemplo, as obras do romantismo muitas vezes vão retratar algo que antes era impensável, né? Por exemplo, temas comuns, uma pessoa se apaixonar por outra pessoa de uma outra etnia, de uma outra religião, de um grupo diferente, ou até, por exemplo, uma pessoa noiva, casada, encontra o verdadeiro amor num caso extraconjugal e tudo visto de uma maneira bela e bonita. Por quê? Porque o que eu sinto nesse momento, ele é mais forte e deve tomar lugar do que é o que a sociedade diz, né? E, enfim, a gente pode passar mais tempo aqui falando, mas isso vai abrindo margem para outras reflexões mais da frente. Por exemplo, o marxismo vai trazer uma ideia de que toda a história, tudo que passou, tudo que é herdado, toda a tradição é fruto de forças econômicas que querem oprimir as pessoas. Então, isso deve ser negado, né? Darwin vai trazer a ideia de que a natureza, onde nós chegamos, é uma série de acasos e ocasos aleatórios. Então, nós não estamos indo para lugar nenhum. Quando você vai olhando essa história, você vai chegando para o dia de hoje, que o Truman vai dizer que estamos na era do self sexualmente politizado, em que a experiência, o que eu sinto, o que eu acho, está acima de qualquer realidade, está acima de qualquer regra cultural, social, né? Eu faço a minha própria realidade. Eu acho que é isso que nós vivemos hoje, né? Essa ideia, essa cosmovisão que muita gente comunga dela, né? De que cada um faz a sua história, cada um faz o seu caminho, não importa o que ficou para trás, não importa o que tem para o futuro, eu é que defino quem eu sou. Isso eu penso que é o que nós vivemos no momento. Interessante que há 100, 150 anos atrás, as pessoas não escolhiam um trabalho para se realizar nele, muito menos escolhiam um casamento por uma questão afetiva, né? Era quase que um compromisso, um processo pré-estabelecido por famílias, e hoje parece que tudo é a satisfação do eu. Então, os casamentos, quando já não são mais satisfatórios, apesar de serem escolhidos por afetos, os afetos se vão, e aí os casamentos são descartados, e a gente vive essa sociedade dos amores líquidos, como disse Bauman. Mas, só, a gente fala mais um pouco sobre isso. Interessante, isso me fez lembrar de um livro do Francis Schaeffer, um teólogo muito importante, americano, né, o fundador de L'Abri, e ele escreveu um livro chamado A Morte da Razão. Nesse livro, inclusive, ele faz algumas críticas até a Tomás de Aquino, porque ele dizia que essa teologia natural, que muitas vezes tratava Deus como um ser meramente imanente, ou seja, Deus está em todas as coisas, transformava Deus, no final das contas, em nada. Se Deus é tudo ao nosso redor, talvez ele não seja nada. E ele vai traçando distanciamento da sociedade nas artes,
Ele começa inclusive, faz algumas críticas também a alguns pintores famosos, porque aquilo que retratava o divino, veja, a referência, o paradigma que fazia com que as pessoas desenvolvessem os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos de vida, muitas vezes estavam em elementos externos, ou seja, as pessoas olhavam para Deus e, a partir de Deus, tentavam pensar em coisas mais elevadas. Quando essas agendas foram voltadas para si, né, essas agendas autocentradas, as pessoas revelaram isso nas artes. Aquilo que retratava Deus, por exemplo, deu lugar a outras manifestações, exemplo do dadaísmo, que fogem completamente daquilo que é belo, daquilo que é essencialmente belo. A gente hoje tem como reduto da arte aquilo que ainda sobrevive, os templos europeus, né, e muitas coisas diretamente ligadas à religião. Mas a arte, a música, o cinema e tantas outras coisas, a gente vai conversar mais sobre isso hoje, me parecem que, devido a esse individualismo moderno, mataram Deus, né? E a gente conhece um cara, um filósofo muito importante que matou Deus, a gente vê os reflexos disso na história. Então a gente vai vendo como esse self moderno, como essa cultura egoísta, autocentrada, ela vai ignorando tudo aquilo que é externo e constrói uma agenda voltada para si. E numa agenda que eu penso especificamente em mim, naquilo que me agrada, nas minhas vontades, nos meus projetos, naquilo que me satisfaz, eu não dou lugar para o outro. E isso fatalmente vai trazer reflexos destrutivos em relação à própria sociedade. Excelente sua consideração. Aliás, a cultura do self vai alcançando diversas esferas, né? Você falou da esfera do estético, né? Mas tem a esfera da educação. Aliás, a gente vê um movimento de resgate da educação clássica, né? Recuperando o conceito de beleza e entre outras coisas que foram perdidos nessa expressão sem uma devida forma que a cultura do self tem gerado. Falem mais um pouco sobre quais as esferas da sociedade vocês percebem que foram diretamente afetadas pela cultura do self. Eu posso começar? Tem um assunto que me chama muita atenção, que é a tão falada revolução sexual. A gente vai falar muito daquele evento ali dos idos, meados dos anos 70, né? Que teve como consequência prática um maior acesso aos anticoncepcionais. A gente vê como a música, como a cultura, ela começa a ser permeada de muitas questões pornificadas, erotizadas, essa busca pelo empoderamento, pela individualidade, tanto da mulher quanto do homem, fez com que as produções artísticas, os filmes, as músicas, tivessem um teor muito mais, não somente egoísta e autocentrado, mas baixo, né? Autodestrutivo. A gente vê movimentos sociais que muitas vezes reivindicam algum tipo de empoderamento, de autoridade, né, baseado nas suas percepções da realidade, naquilo que querem realizar, mas que muitas vezes se diminuem, muitas vezes se autodegradam como uma espécie de manifestação de liberdade, quando na verdade muitas vezes estão respondendo a inquietações dessa própria sociedade corrompida. Para ser mais claro, por exemplo, o movimento feminista atual, moderno, ele dá uma falsa liberdade. A gente tem nomes aí muito conhecidos no cenário musical do nosso país, das mulheres se manifestarem artisticamente despidas, completamente sexualizadas, com letras erotizadas, como se aquilo em si fosse uma manifestação de liberdade. Mas justamente o oposto, que elas se colocam na posição de combate, que seria o machismo, espera exatamente isso dessas mulheres. É como esse machismo enxerga essas mulheres, humilhadas, diminuídas, sexualizadas, enquanto elas estão achando que aquilo de alguma maneira é libertador, porque elas fazem aquilo que se propõem a fazer. O outro lado, em nada é combatido, em nada é melhorado, em nada de alguma maneira, contraposto, né? A gente vê isso no cinema, a gente vê obras cinematográficas que tentam destruir os valores judaico-cristãos que fundaram a nossa sociedade, inserindo uma série de bandeiras, de agendas, e a gente vê como a própria sociedade, de alguma maneira, tem, pelo menos parte dela, né, se colocado contrária a isso aí. E a gente vê, no nosso país, é só você ligar a rádio, é só você
acessar um canal do YouTube e acompanhar as conversas nos principais podcasts do nosso país para você ver que a gente está numa cultura completamente afundada em erotização, em baixaria, em tudo aquilo que não glorifica a Deus em absolutamente nada, né? É esse cenário em que a gente se encontra e que teve o seu ápice ali nos anos 70, mas parece que foi sendo amplificado, potencializado pelas redes sociais, pelos filmes, pelas rádios. E hoje a gente tem esse grande desafio aí à nossa frente. Essa forma de enxergar toda a tradição, né? Tudo aquilo que nos dá um propósito maior como algo aprisionador e opressor, leva ao movimento exatamente oposto, que é vamos abrir mão de qualquer propósito maior ou qualquer atuação coletiva e vamos fazer apenas aquilo que dá na telha, aquilo que a nossa carne imediatamente quer, não é? E como você bem falou, isso leva a contradições, gente. A contradições, porque a mesma sociedade que, por exemplo, clama para que as pessoas não se sentem presas à família, a mesma sociedade também vai achar um absurdo os números de crianças que não têm um pai em casa, por exemplo, que não conhecem os seus pais. Isso é um clamor que toda a sociedade tem. Eu duvido alguém que diga assim, não, é maravilhosa a situação de que existem milhares e milhares de crianças no Brasil que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Todos vão achar isso horrível, né? Mas muitas vezes os mesmos movimentos e pessoas que falam tão eloquentemente sobre isso também vão querer minar a instituição da família. Então começa a entrar em contradições, porque de fato, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais sobre isso, mas o plano de Deus para a realidade, para o mundo, de fato, que a família seja uma instituição, que a sociedade seja uma instituição, né? Quando você quebra essas estruturas, né, que são basilares, né, você não tem como entrar em contradição, a não ser que você admita que as coisas moralmente mais horríveis, hediondas, são permissíveis, né? Você vai ter que admitir isso no fim das contas, porque de fato não tem como. Esses movimentos se contradizem, né? Perfeito. A gente viu mais recentemente na abertura das Olimpíadas lá na França, né? Uma apresentação que gerou uma controvérsia e ganhou proporções aí globais, que foi da Santa Ceia, realizada ali por figuras que estavam representando uma agenda muito bem definida e que é defendida pelo Estado francês, que tem um nível de laicidade que a gente não encontra em nenhum outro Estado democrático no mundo todo, né? As pessoas aqui no Brasil muitas vezes discutem essa questão do Estado laico, mas não compreendem que laico não quer dizer ateu. A gente tem princípios, a gente tem valores que permeiam as nossas leis e tudo aquilo que a gente faz, mas parece que toda essa degradação que a gente já vê com muita clareza na Europa, nos Estados Unidos, tem chegado ao nosso país. Essa busca por uma liberdade desenfreada, por objetivos de vida que não levam em consideração o outro, as consequências no outro, mas somente a satisfação das minhas necessidades, do meu corpo, das minhas regras, tem colocado as pessoas num ambiente de total distanciamento. A gente teve isso amplificado pela pandemia. A gente vê como o uso das redes sociais, por exemplo, tem contribuído para que as pessoas se distanciem dentro desse contexto egoísta no qual todos nós já estamos inseridos. As pessoas realmente não querem mais se relacionar. Eu estava vendo, só para concluir, um dado recente que foi divulgado por um político americano que 2 anos atrás ocupava uma função que aqui no Brasil seria mais ou menos de ministro da Saúde. E ele vai usar o termo epidemia da solidão para caracterizar aquilo que estava acontecendo na sociedade americana, né? E aí eu trouxe só alguns números para a gente ter essa noção. Ele fala de 32% a mais de infarto devido à solidão, 50% a mais de risco de demência, 60% de probabilidade de morte prematura. A solidão e o isolamento social equivalem a 5 cigarros por dia. E ele vai mostrando como a consequência desse self moderno, dessa individualidade moderna, dessa busca desenfreada pelas satisfações de si mesmo, tem distanciado cada vez mais as pessoas e tem apresentado consequências aí terríveis na vida de todos, desde a mais tenra idade, né, até os mais idosos. E uma consequência que eu estava pensando aqui, te escutando, é que se a gente coloca na mesa como fato comum de que o que importa é o que cada um sente e pensa, isso inibe qualquer diálogo. Porque se o que importa é o que eu estou sentindo e o que importa é o que você está sentindo, como é que a gente vai conseguir sentar um do lado do outro e debater uma questão, né? Então, eu sei que o Richard Dawkins, né, que foi
Ele é um biólogo que tanto promoveu o ateísmo, né, até como uma religião, né, de tanta promoção que ele fez, né, ele depois começou a trazer um discurso meio contra algumas das consequências do seu movimento, né, porque ele percebeu que quando essa cultura ateia, né, que abre mão de toda a moralidade, quando ela começou a invadir a ciência, começou a prejudicar ele e outros cientistas, porque agora a ciência já não pode mais ser feita, porque você começa a tocar em termos que as pessoas acham que são ofensivos ou que incomodam alguém, e o argumento dele é, mas eu estou fazendo ciência, eu estou lidando com os fatos, né? Mas esses promotores do self moderno e da visão egoísta dizem, não, mas esse termo, esses termos, esses dados, esses números me ofendem, então essa ciência não pode ser feita, né? E isso é uma consequência inevitável, né? A sociedade, se ela não pode dialogar, a gente não pode sentar na mesma mesa e dialogar fatos, né? E constatar informações, mas se o que pauta a discussão é o que eu sinto, é o que você sente, vira uma briga de quem se sente mais ofendido. Quem se sente mais oprimido é quem ganha, né? Exato. A gente não consegue chegar a um consenso, não consegue crescer como sociedade. E as pessoas acabam não se importando com a verdade, mas em ganhar o argumento. Isso. Nessas discussões, importa ganhar o argumento. Eu coloco a verdade em segundo ou terceiro plano, porque o que importa é eu sair vencedor, ou aparentar sair vencedor, né, dessa discussão. Pois é, essa é a cosmovisão que nós temos. E a gente percebe que às vezes as teologias, e até de modo geral a filosofia, tem tomado um rumo de fazer ciência para uma minoria, desconsiderando uma maioria, né? O Mark Leland, por exemplo, é um desses teóricos que, apesar de estar dedicado ali no campo científico político, ele menciona que as minorias elas estão exercendo uma prevalência nas questões de modo geral. Vocês acham que isso é consequência dessa cultura do self? Com certeza, não é? Com certeza, porque a ciência ela tem essa objetivo de compreender a realidade, né? Então ela deveria buscar ser neutra. Obviamente ninguém nunca é neutro, né? Todos têm suas agendas, mas o cientista, né? Ele tem essa ideia de que não, meu compromisso é tentar entender a verdade, né? E as conclusões, os debates vão vir depois, né? Mas eu vou usar as observações, os dados e da melhor maneira possível eu vou tentar argumentar e usar fatos e usar informações para que você e eu possamos discutir no mesmo lugar, na mesma mesa, né? E quando você começa a fazer uma ciência, né, que é voltado para um grupo específico, primeiro que a agenda ali é muito forte. Então, assim, na ciência a gente tem um princípio de que eu posso até ter um resultado esperado, mas eu não estou comprometido com aquele resultado. Eu vou analisar os dados e eu vou descobrir realmente se a minha hipótese vai ser falsificável ou não. E muitas vezes essas ciências que são feitas para um grupo específico, para uma minoria, o cientista ali ele já está comprometido com o resultado, né? E já bola teses que não são falsificáveis, o que é um crime para a ciência, né? Uma tese que não é falsificável. E a ideia é, na verdade, buscar informações para afirmar a minha agenda que eu já quero afirmar de todo jeito, né? E, de fato, isso não é ciência, né? Então, é prejudicial para todo o conhecimento, né, da humanidade, isso. Não bastasse tudo isso que você falou, a gente tem um desafio que é, hoje, a facilidade com que as informações chegam às pessoas. Então, não há um esforço para verificar se as informações que chegam, elas, de fato, estão embasadas, de fato, existe um estudo rigoroso para que aquelas conclusões, de fato, sejam apresentadas. Estava num supermercado um dia desses com a minha esposa e a gente já estava com as compras passando, né, pela esteira do caixa, ela chegou com um pote de margarina. E fazia muito tempo que a gente não comia margarina lá em casa. A gente consome manteiga já tem um tempo. E aí ela apresentou essa margarina lá entre os outros itens. Eu, Carol, o que é isso aqui? Aí ela, menina, porque isso aqui faz bem. Eu disse, onde foi que tu viu isso? Se não é um vídeo daquela nutricionista e tal. Talvez ela até estivesse certa, mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as demandas afetivas que nós temos, as expectativas que nós construímos a partir da cosmovisão individual de cada um, tem as suas pretensões, tem as suas necessidades supridas por aquilo que consegue conectar, ainda que não necessariamente seja verdadeiro, ainda que não necessariamente reverbere, ganhe voz, né, de mais pessoas, de mais informações. Talvez a margarina não faça tão mal quanto eu imaginei, mas talvez ela não faça tão bem quanto a manteiga faz. Então, se eu tenho mais dados, se eu tenho
mais informações que me dão a segurança de que é mais seguro consumir manteiga, ainda que eu tenha visto um vídeo sequer de uma nutricionista, para que arriscar em consumir a margarina? Só que quem dera o nosso problema fosse uma escolha entre margarina e manteiga, né? A gente vê notícias que chegam para a gente a respeito de uma série de coisas que são colocadas em xeque, né? Ou são assumidas como verdades absolutas, porque a gente vive na pós-verdade. As verdades flutuam, né? Não existe um referencial externo. Verdade, para mim, é aquilo que conecta com a minha percepção da realidade. É aquilo que responde aos meus anseios do mundo, né? Não necessariamente o meu discurso precisa estar alinhado com a realidade. Precisa somente me satisfazer para eu entender como verdade, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. As informações chegam com muita facilidade e precisam ser filtradas com a devida atenção. O quanto vocês acham que a cultura do self tem afetado o modo como nós somos igreja? Uma cultura do self tem afetado como somos igreja. É interessante isso, né? Porque nós temos um desafio, né? Qualquer igreja tem um desafio, e ainda mais uma igreja contemporânea como a nossa, né? Sabermos até que ponto nós estamos indo até onde as pessoas estão e dialogando com elas onde elas estão, né? E para isso usando as ferramentas, usando os meios, né? E até que ponto as igrejas estão, de fato, elas estão assumindo parte da cultura que não deveria. De fato, é um desafio isso cabe muita reflexão, nós fazemos essa reflexão aqui na igreja, né? Você trouxe agora, por exemplo, o exemplo da nutricionista no Instagram que falou algo que talvez não se sabe qual é o embasamento dela, mas porque ela é uma influenciadora, né, digital, ela tá ali e alguém viu. E isso é... A pessoa que tá no Instagram ou onde seja, TikTok, ela tem uma audiência hoje talvez maior do que um programa de TV, do que um programa de auditório, do que um jornal na televisão, né? Estamos na era em que os podcasts, né, ironicamente, estamos aqui fazendo né? Então, as pessoas, muito mais pessoas do que antigamente, né? 40 anos atrás, as vozes de autoridade estavam na televisão, né? Hoje em dia, milhares de pessoas têm as suas pequenas audiências ali, ou até grandes audiências, e isso, a coisa se pulverizou muito. E aí, o que a gente faz como igreja? O quanto a gente entra nessa também, né? O quanto a gente não entra, mas se priva, né? Eu penso que nós temos que usar as ferramentas, né, que estão aí para chegar nas pessoas, mas temos que tomar muito cuidado com essa cultura que vai nos levar a priorizar, por exemplo, o sentimento das pessoas acima da verdade, né? Porque vivemos nessa cultura do self em que o que está mais importante é fazer a pessoa se sentir bem, né? O conteúdo que eu vou trazer para você é o conteúdo que vai fazer você se sentir bem, é aquela coisa da confirmação, aquela coisa da gente só tratar do assunto que é agradável, né? E a igreja pode querer entrar nisso também para ganhar pessoas, né? Pode não só usar as ferramentas, que na minha visão é algo interessante, fazer uso do podcast, do Instagram, seja o que for, mas não entrar nessa também de começar a relativizar as verdades. Porque lá fora tá todo mundo relativizando para alcançar um público maior. A gente não pode cair nessa cilada. É interessante que a cultura do self, ela prioriza o homem como sendo a figura mais importante, o conforto, o bem-estar, as emoções dele, é uma tirania, literalmente, da satisfação, né? E as igrejas, eu noto que elas se esforçam para que o indivíduo se sinta bem dentro dos ambientes, é quase que como uma estratégia de conquista. As pessoas escolhem a igreja hoje, não quão bíblicas elas são, mas quão abraçadas elas são. É o quanto elas se sentiram confortáveis, o quanto elas se sentiram pertencentes. Então você percebe que o movimento emocional vai modelando a maneira de culto, né? E os louvores seguem o mesmo ritmo, porque a gente agora canta do que Deus pode nos fazer e coisas do tipo. Então, me fala, o que você enxerga como essa influência aí da cultura do self? Infelizmente, a gente, dada a facilidade com que acessamos, né, os mais diversos sermões, a exemplo das lideranças religiosas, a gente vê como muitos buscam a tentativa de se adaptar ou de não perder a audiência, reverberando esse individualismo nos púlpitos. Recentemente, já tem algum tempo, que a gente teve o desprazer de ouvir um pregador famoso falando que o homem é o centro do coração de Deus, né? Como se o universo e o próprio Deus girassem em torno
das vontades do homem. Eu lembrei de um versículo lá de Juízes, e é muito interessante, porque esse versículo encerra o livro de Juízes. A gente sabe o contexto caótico, né, que o povo de Israel está enfrentando naquele lugar, um contexto de desobediência, de distanciamento de Deus. E o último versículo do livro diz assim: naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O que eu acho, talvez, e vocês me corrijam se eu estiver enganado, né? As consequências mais devastadoras, ou uma das, é esse individualismo moderno está fazendo com que as pessoas tratem a igreja como um local onde elas vão, de alguma maneira, se beneficiar, elas vão consumir algo que lhes faz bem, mas não vão estabelecer nenhum tipo de compromisso, porque compromisso requer esforço. E numa agenda pensada para mim mesmo, eu não tenho lugar para o outro, inclusive para Deus. As pessoas têm desenvolvido relações cada vez mais superficiais. Se envolver com o outro, se conectar com o outro, dá muito trabalho. Eu preciso, muitas vezes, abrir mão do meu conforto. E a espiritualidade cristã já não é mais esse espaço onde negue-se a si mesmo, vocês serão perseguidos, felizes são os que choram. Essas expressões que convidam o indivíduo para o sacrifício, parece que não acham espaço dentro dessa cultura do self, onde, afinal de contas, o homem precisa ser elevado. Aliás, eu quero trazer uma provocação para vocês. Parece que a cultura do self eleva o homem, mas não o eleva o suficiente. Deixa eu tentar explicar melhor. O homem é a medida de todas as coisas, o homem tem um potencial, o homem é bom, você pode, você consegue, mas ao mesmo tempo, o indivíduo é um animal social movido por impulsos. Nada mais que isso dentro dessa cultura, né? E não há transcendência nesse homem. O evangelho rebaixa esse homem. Você é um pecador miserável, você sozinho está destinado ao inferno, não há nada que você possa fazer por você mesmo. Então o evangelho rebaixa esse homem a um nível máximo, mas também o eleva a um nível máximo o suficiente para dizer: você é a imagem e semelhança de Deus, você tem eternidade como vocação, você foi chamado por Deus, Deus te chamou pelo nome. Então é uma experiência bem diferente de como a cultura do self propõe essa visão distorcida do homem, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que está descrito lá no Gênesis, né? O que foi prometido a Adão é que ele tivesse o conhecimento, ele preferiu uma realidade em que ele faria o seu próprio caminho, mas que inevitavelmente não tinha como, seria um caminho muito menor do que o que ele teria com Deus, né? Seria algo muito limitado, seria algo totalmente pífio, né? Comparado à realidade que Deus tinha para ele, caso ele não tivesse escolhido o caminho da rebeldia, né? E é isso, parece que a natureza pecadora que nós herdamos, nós temos essa tendência de eu prefiro fazer do que viver uma realidade maravilhosa. Eu prefiro o que eu fiz, né? Porque eu posso dizer assim: não, fui eu que fiz isso, esse aqui é meu, eu que decidi, eu que fiz. O pecado que habita em nós, ele tem uma preferência à autonomia do que até a felicidade, né? A gente fala tanto que estamos buscando a felicidade, eu acho que, na verdade, estamos mais buscando a autonomia, né? A pessoa prefere um caminho que, às vezes, está óbvio que ela vai enfiar o pé na jaca, aquilo ali vai ser horrível, mas a escolha é pela autonomia, né? E isso é a consequência dos males da humanidade, né? E eu acho que é isso que acontece conosco. Você falou de autonomia e eu diria que a autonomia é, na minha opinião, a maior idolatria dessa cultura do self, e talvez seja a mesma de Eva. Eva queria autonomia. E por isso que depois da queda ela precisa de submissão, né? Ela precisa experimentar esse retorno, perder a autonomia. Bom, como é que a gente sai desse buraco, amigos? Quero ouvi-los agora. Qual é a solução para essa cultura do self? Pois é. Quer começar? A gente iniciou falando sobre cosmovisão, e a cosmovisão cristã, ela se propõe a fazer do evangelho essa lente com a qual a gente deve enxergar a realidade, né? Então, quando eu entendo que Deus, ele
redefine a minha identidade, que eu não sou fruto das minhas escolhas, que eu não sou fruto dos meus próprios esforços, mas que eu devo ser quem Deus diz que eu sou. As minhas prioridades, elas parece que começam a passar por mudanças muito necessárias, né? Essa maneira com que eu enxergo a realidade, ela precisa afetar os meus amores, as minhas relações, as minhas prioridades. Deus, ele precisa ocupar, em definitivo, o lugar que é de prioridade na minha agenda. Eu preciso trazer Deus para a minha rotina, eu preciso me distanciar daquilo que me aproxima do que é mal, do que é pecaminoso, do que não é de boa fama, né? É preciso a gente olhar para dentro, fazer essa autoavaliação acerca daquilo que precisa ser redefinido à luz do Evangelho e passar esse pincel, fazer essa limpeza para que nós não sejamos engolidos por toda sorte de doutrina ou por toda influência externa, mas que, blindados por esse Deus, né, cientes dos nossos valores, conhecendo a Deus e o amando, né, nós sejamos capazes não somente de resistir, mas também de influenciar. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Não permitir que as nossas vontades sobreponham aquilo que Deus revela para mim como sendo a vontade dele para a minha vida. Isso. Eu acho que da perspectiva, em primeiro lugar, do indivíduo, né? Eu acho que falta, em muitos de nós, o entendimento completo do evangelho, né? Que o evangelho não é apenas eu me sentir bem. Me sentir bem é uma consequência, né? Temos paz no nosso coração quando temos a Jesus, mas evangelho é custo, evangelho é sacrifício, né? A gente tem que entender isso de maneira completa, né? A pessoa que decide caminhar com Jesus, ela não pode tomar essa decisão e não querer nenhum sacrifício. Então, a pessoa que decide caminhar com Jesus, ela tem que dizer o que é que eu vou abrir mão, tá? O que é que da minha realidade eu vou abrir mão, o que é que eu vou mudar, o que é que eu vou alterar, em que aspectos eu vou me desafiar e cada dia mais crescer para ser mais parecido com Jesus, né? Ainda que ela nunca vai chegar até o fim da sua vida, mas cada dia tem que ser uma caminhada nessa direção, né? E eu acho que imediatamente, no nível individual, cada pessoa tem que fazer uma dieta do que consome, né? Uma dieta da sua agenda. Falamos tanto que não temos tempo, e de fato eu sei que tem muita gente, todos nós aqui temos a vida muito corrida, não é? Mas você precisa ter o seu tempo de leitura bíblica, então não pode abrir mão de ler a Bíblia. Tem que ser o seu tempo de oração. Parece que essas coisas básicas são tão difíceis para as pessoas hoje. Eu acho que a gente não poderia nem colocar na classe de sacrifício, né? Eu tenho que me sacrificar para ler a Bíblia. Não é o sacrifício, isso é a base da tua fé, né? Aliás, o contrário, os salmistas dizem que na lei do Senhor está o prazer deles, né? Então a gente precisa encontrar esse prazer, porque nosso cérebro não foi treinado para ficar nesse constante sacrifício, ele tem que encontrar ali um prazer, né? Isso, as pessoas têm uma dificuldade com coisas muito básicas. Eu acho que tá bom, é sua dificuldade isso, mas então comece a partir daí, né? Comece a mudar a sua agenda, se desafiar e crescer em colocar o evangelho na tua vida, porque eu acho que a gente chegou num ponto em que é muito fácil a pessoa só ir na igreja no domingo e nada na sua vida mudar. Eu tenho esse receio, né, de que isso seja até mais comum do que eu penso. Eu tenho esse medo, assim. Eu sei que muita gente tá nessa, né? Vem no domingo, a sua vida não mudou. O medo que eu tenho é que se eu tivesse acesso aos dados, é que a situação seja até pior do que eu penso, né? E isso pensando no indivíduo. Eu acho que pensando na igreja, né? Nós que exercemos função de liderança, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as influências da cultura, né? Nós somos uma igreja que respiramos cultura, né? Somos uma igreja que se envolve com a cultura, mas a gente tem que tomar muito cuidado e creio que Deus tem nos protegido nesse sentido, né? Para nunca deixar de afirmar as verdades do evangelho, né? Nunca priorizar o sentimento das pessoas, né? E o conforto das pessoas acima das verdades da palavra, não é? A gente pode usar das ferramentas modernas, mas temos que, de fato, pregar o que o evangelho ensina sem medo, né? Porque, por exemplo, toda vez que você toca num tema polêmico, né? Devido à cultura que nós vivemos, o natural é as pessoas quererem fugir de alguns temas, né? Quererem não tocar em algumas coisas, não afirmar algumas verdades, não é? E a igreja é para ser essa voz profética, né? Perfeito. Eu só complementando também, acho que de forma muito prática, essa nova visão à luz do Evangelho precisa permear as minhas relações. Eu preciso entender que a comunhão é um elemento fundamental na minha vida. A minha vida com Deus precisa se materializar no interesse que eu tenho pelo meu irmão. E isso necessariamente precisa me tornar alguém mais generoso, alguém mais interessado pela vida do outro,
alguém que cuida, alguém que renuncia a algumas coisas para poder cuidar. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão. Ele vai falar do dia a dia dele quando diretor de um seminário lá no meio daquela bagunça ali final dos anos 30, início dos anos 40 na Alemanha. E inclusive esse seminário posteriormente veio ser fechado pela polícia de Hitler. Mas ele diz que a comunhão é uma antecipação das coisas do fim. Ele trata a comunhão como uma espécie de amostra grátis daquilo que a gente viverá na eternidade e como isso é uma dádiva do Senhor. E a gente precisa experimentar isso de maneira muito prática, e para a gente vivenciar essa comunhão que Deus espera que vivenciemos, a gente precisa abrir mão desse individualismo, a gente precisa abrir mão desse self, né? Para que a gente de fato viva a igreja, viva esse comunitarismo, essa coletividade de um Deus que é relacional e que deseja se relacionar conosco e espera que nos relacionemos uns com os outros. É isso. Não é sobre mudar a agenda do domingo, é sobre mudar a nossa cosmovisão cristã. E para aderir a uma nova cosmovisão cristã, a gente precisa primeiro de uma experiência real com Deus, a vivência no seu corpo e ganhar uma fé que nos dê propósito, né? Então é isso, meus amigos. Que papo bom. Eu ficaria aqui por muito mais tempo, mas eu quero deixar vocês se despedirem e talvez dar algumas sugestões finais aí para o pessoal que está nos acompanhando. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Em primeiro lugar, convidar todos a acompanhar a série, né, de mensagens que todo domingo a gente vai estar passando. Quem, por acaso, viu esse vídeo mais tarde, procure no YouTube, né, vai estar lá essa série, né. Eu acho que alguns dos materiais que nós citamos muito aqui, a gente pode falar, por exemplo, eu falei do livro, né, Ascensão e Triunfo do Self-Moderno, né, do Carl Trueman, uma obra maravilhosa. Tem um livro mais grosso, tem um livro mais curto também, um pouco mais prático, né, tem essas duas opções. O Guilherme de Carvalho é um pastor brasileiro que trata muito desses temas, né? Tem muito material, muito vídeo na internet, então recomendo também buscar o material dele. Perfeito. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que foi um privilégio, um prazer muito grande, estimulá-los a compartilhar, né, essa conversa aí nos grupos, ativar as notificações do canal para não ficar por fora, né, de todas as novidades, acompanhar as mensagens, né, e buscar em Deus esse start aí para a renovação, para a reforma interior tão necessária que a gente precisa buscar dia após dia. Que Deus abençoe todos nós. É isso. Obrigado, queridos. Que Deus nos dê a graça de ter uma nova lente que a gente possa enxergar o Evangelho com paixão e o mundo através das lentes do Evangelho. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo e nos acompanha também nas mensagens do domingo, na série Menos de Mim. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre a identidade na cultura do self. Até lá!